O Band Entrevista está de volta. Hoje eu recebo o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. Guilherme, a gente falando dessa sua transição da vida pública, né, da política para a presidência do Bahia. Quando você fez essa transição, imaginava viver tantos momentos, tantas emoções diante do Bahia, assim, à frente do Bahia? É um cargo, é uma função que tem, assim, a que emoção mexe com as emoções, né, diariamente. É uma coisa impressionante, assim. Eu ficava brincando, assim, teve uma vez no ano passado, num momento de dificuldade, né? Tinha perdido a Copa do Nordeste, a torcida bem chateada, com razão, assim, decepcionada com o time, né? Mas eu tinha noção clara de que o clube, quando ele está bem administrado, bem cuidado, a estrutura é boa, o lastro é bom, o futebol com altos e baixos, ele vai respondendo, na hora certa ele vai responder bem, né? Então a gente tinha noção, lógico, mas era um momento muito triste. E aí, quando a gente conseguiu superar isso, fica o trauma pra gente, assim, né? E eu fico brincando assim, às vezes meu cabelo não tá nem na hora de cortar ainda, mas eu falo assim, olha, eu vou logo cortar o cabelo essa semana, porque vai que na semana que vem eu não consigo ir no shopping cortar o cabelo, porque a torcida vai estar chateada com alguma coisa. Então a gente, até o cabelo a gente corta previamente, pensando nessa crise, nessa gestão da emoção que é a torcida, né? Mas é legal, no final das contas as coisas dão certo. Hoje o clube está estabilizado financeiramente, né? Sim. E você chegou até, inclusive, a recusar uma proposta para o Meia Ramírez, o que não é comum, né? O que não era comum no futebol baiano. Essa é a meta, a ideia é seguir dessa forma e criar um novo cenário, inclusive nacional para o Bahia em relação a isso. Qual a meta aí? Olha, Carolina, é uma coisa que tem uma necessidade muito grande ainda de arrecadar receita, né? O Bahia é um clube pobre, é um clube que está em 14º orçamento no Brasil ainda, entre os clubes de Série A, quer dizer, a gente está de fato no meio da segunda metade, né? Aqueles 10 clubes do final de orçamento, a gente está na metade deles. Então, em 14º orçamento, a gente precisa de muito dinheiro. Somado a isso, a gente tem uma dívida muito alta, formada no período que a gente chama pré-2013, como a gente intitula a torcida, chama de período das trevas, né? Aquele momento em que o clube tinha irresponsabilidades, não pagava suas contas, não pagava salário de atleta em dia, não pagava impostos. Então, a gente acumulou uma dívida de 170 milhões e tem ainda um orçamento muito baixo, abaixo dos outros clubes com os quais a gente disputa. Então, a gente precisa de recurso. Agora, isso não significa ser desesperado atrás do recurso. O Bahia hoje conseguiu uma organização que lhe permite não atrasar mais salários, o que é muito comum no futebol brasileiro, mas não atrasar é algo raro no futebol brasileiro, né? Pagar suas contas em dia, pagar todos os tributos. Tem 4 anos que o Bahia não tem uma reclamação trabalhista de um atleta profissional. Isso também é muito raro no futebol brasileiro, mas a gente precisa de recursos sim. Agora, na hora de vender um atleta, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que mais tem é empresário e clubes do exterior tentando aproveitar momentos de fragilidade de clubes nacionais para comprar atletas a um preço abaixo do que o mercado manda, o que o mercado consegue absorver, né? Então, na hora certa, a gente faz nossas negociações, impondo nossa autoridade, conhecendo os nossos limites naturalmente, mas fazendo da forma certa para pensar no futuro do clube. Hoje o elenco está qualificado, tem aí um treinador de ponta, mas a gente sabe que um campeonato com pontos corridos, como a Série A, tem que ter cada vez mais um time forte, né, para poder conseguir acompanhar essa competição. Você acredita que esse ano o Bahia consegue ficar entre os 10? O nosso objetivo é ser melhor do que o ano passado, né? A gente sempre diz isso, a gente quer que cada ano a gente alcance um espaço um pouco maior. Ano passado a gente foi 11º no Campeonato Brasileiro, então o que a gente busca é estar entre os 10. Naturalmente, sem vender ilusão para a torcida. Eu sou uma pessoa muito conservadora, às vezes em alguns aspectos, né? Eu sou muito conservador por um aspecto e audacioso por outros. Mas nessa coisa de previsão e de meta, eu procuro sempre esperar uma meta mais, digamos assim, conservadora, mais cuidadosa. A torcida às vezes até fica chateada comigo. Por que você não empolga ali e diz que o Bahia vai conseguir uma vaga na Libertadores? Porque a gente sabe as dificuldades que a gente tem. Então a gente vai esperar ali, ficar no meio da tabela, em 10º, em 9º. Se a gente alcançar isso, a gente está atingindo nosso objetivo. Mas lógico que a gente sempre prepara o clube e o time para poder ir um pouco mais, alcançar desafios ainda maiores. E se tudo der certo, a gente também vai estar ali para dar aquele empurrãozinho final e conseguir chegar numa vaga um pouco maior. Mas sempre com essa ideia de um pé no chão, Pé né? no chão, cabeça nas estrelas. É o que eu chamo sempre assim. A gente precisa ter conservadorismo na hora do planejamento, mas também ser audacioso, saber que a gente pode mais, que o clube está se reestruturando. É um gigante, o Bahia é um gigante, mas é um gigante em reestruturação. É um gigante sendo refeito depois de tudo que aconteceu no clube em 25 anos. Então a gente sabe que é preciso sonhar, mas na hora da gente planejar e cuidar do clube, é preciso sempre ter o pé no chão. Agora, como fazer isso com uma torcida tão fervorosa? Às vezes ouvindo muito a torcida e às vezes ouvindo menos, né? Se a gente ouvisse tudo da torcida, a gente às vezes comete alguns maluquices. Então a torcida sabe que ela tem essa função de cobrar e de agir na paixão e que o presidente pode e deve sempre ouvir a torcida, mas sempre tomar as decisões entendendo o que é mais coerente, com menos emoção e mais razão
Porque se eu tomar a decisão como o torcedor gostaria que eu tomasse, o clube pode se quebrar, eu vou sair assinando um monte de cheque sem fundo para contratar jogador, mas a conta vem, a gente vai até eventualmente conseguir uma colocação maior, mas o meu sucessor vai chegar depois de mim e vai dizer: de quem é essa conta que eu tenho que pagar? Né? Quem foi que contratou esse jogador e deixou a conta para eu pagar? Então eu não faria isso jamais, porque eu sou torcedor tanto quanto cada torcedor que está do outro lado. Então eu não posso deixar para o futuro do clube uma dívida para que na minha gestão a gente tenha uma colocação melhor no campeonato, mas o próximo que venha depois pegue um clube completamente endividado. Porque a base, tudo, como você fala, Belintani, a base tudo é dentro do equilíbrio financeiro do clube, isso, né? Exatamente. Futebol é dinheiro, eu digo isso sempre. A economia do futebol, ela explica muito do resultado. Normalmente, o ranking de orçamento do futebol brasileiro tem muito a ver com o ranking de colocação no Campeonato Brasileiro. Então, o que o Bahia precisa? Ter cada vez mais uma força econômica, cada vez mais ser um clube pujante economicamente, com mais recursos, com orçamento maior, para conseguir investir mais no futebol, e com o futebol mais poderoso, o dinheiro também vem mais. Então, é um círculo que vem de forma virtuosa, se retroalimentando e fazendo com que dinheiro traga bom resultado em futebol, que traga dinheiro, que traga bom resultado em futebol. O problema é quando a gente erra essa dose e coloca um investimento maior do que você consegue pagar. Às vezes até o futebol responde, mas no curto prazo, logo amanhã a conta vem e aí o clube começa a cair de vez. Você, quando entrou também, falou sobre a possibilidade de aumentar o número de sócios, era um dos seus projetos. Como é que está isso? Hoje são 36 mil, é isso, né? Esse é o número já que você esperava? Qual é a meta para isso? Olha, a gente, quando eu assumi, em janeiro de 2018, a gente tinha 14 mil sócios. Sendo que desses 14 mil, 7 mil, aproximadamente metade, tem o que a gente chama de acesso garantido, que é aquele que compra o ticket do ano inteiro para o estádio, compra o ingresso do ano inteiro. Então, de 14 mil, a gente saiu em 18 meses aproximadamente, menos de 18 meses, a gente está hoje com 36 mil. Quer dizer, um crescimento de 150% em um ano e meio. É algo incomum no futebol brasileiro. Eu diria que nesse período, nenhum outro clube do futebol brasileiro conseguiu esse aumento que a gente conseguiu, que é muito importante. E sendo que desses 36 mil, 25 mil já compraram ingressos para o ano inteiro. Quer dizer, você imagina que a Fonte Nova tem menos de 50 mil lugares como capacidade e tem 25 mil ingressos vendidos para o ano todo. Então, é um sonho para todos nós ter o Bahia com mais da metade do estádio com ingressos vendidos para o ano todo. Isso é coisa de cultura europeia, né? E por que a gente fez isso? Porque a gente conseguiu aproximar a torcida de volta ao clube. A gente falou assim, o Bahia é o clube do povo, então chega de um estádio elitizado, um estádio vazio, um estádio que cobra caro pela cerveja, cobra caro pelo ingresso, e a gente conseguiu remodelar todo o plano de sócio para dizer assim, vinha que aqui cabe você, cabe a nossa torcida mais popular, cabe os gays, as mulheres que estão muito afastadas no estádio devem vir mais, os negros que são a maioria nessa cidade. Então assim, o Bahia precisa fazer valer a sua nomenclatura e a sua fama de clube do povo também nos seus produtos e na forma como agrega a sua torcida. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque vocês acabaram de lançar uma campanha contra os assédios contra mulheres nos estádios, né? E essa também é a ideia de outras campanhas, como dos índios, dos negros, do LGBT. Essa campanha contra o assédio feminino acabou de ser lançada. Como é que vocês pretendem levar adiante essa campanha? Muito boa essa campanha, foi resultado de uma situação ruim, né, que foi um assédio sofrido por uma torcedora nossa dentro da Fonte Nova. A gente sabe que as mulheres sofrem com assédio dentro do estádio, o estádio ainda é um ambiente muito masculinizado e pior do que isso, os homens acham de fato que aquele espaço é deles, né, e não das mulheres também, e a gente vê as nossas torcedoras sofrendo muito com isso. O que aconteceu foi um fato concreto do assédio dentro do estádio, a torcedora denunciou, a gente abraçou essa causa e montamos primeiro a ampliação da Ronda Maria da Penha, e que a gente já tinha uma Ronda Maria da Penha dentro do estádio, isso está praticamente dobrado hoje. Aumentamos os canais de denúncia, fizemos um site com números de assédio e com formas de combater o assédio. Dentro do nosso aplicativo também tem como a torcedora hoje denunciar o assédio, de forma que a gente vai aos poucos, é uma mudança cultural, isso não vai ser modificado de uma hora para outra com um botãozinho no aplicativo, não é isso. Isso é muito mais macro, mas a gente vai chegar lá. E isso é pioneiro no país, entre os clubes? A gente tem, repito, a gente tem feito várias ações pioneiras que decorrem do nosso núcleo de ações afirmativas. A gente montou um núcleo, grande parte com pessoas voluntárias e outros funcionários do clube, que tratam de temas variados e estruturam esses projetos.
Porque justamente se o Bahia quer ser o clube do povo, quer ser o clube cada vez mais próximo da sua torcida, a gente tem que abraçar causas que são muito comuns à nossa torcida. E isso é interessante porque às vezes as pessoas não associam esses assuntos ao futebol, né? Mas é totalmente, né? Pois é. Porque o futebol é do povo. Futebol sem o povo fica o estádio vazio, gourmetizado, né? Com cerveja de R$10, com ingressos caríssimos e cadeiras vazias. Não é isso que a gente quer, isso não combina com a matriz tricolor, não combina com a matriz do Esporte Clube Bahia. E o que a gente quer é a cidade de Salvador, o estado da Bahia, cada vez mais abraçando o nosso clube. Tá certo. Vamos dar mais uma pausa aqui no nosso papo. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.